Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo com mais um Quinta Resistente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje começando aqui excepcionalmente às 8 horas, mas lembrando que o nosso programa é ao vivo, todas as quintas-feiras às 18 horas, transmitida na página do Facebook do Núcleo Piratininga de Comunicação. Você já pode começar a participar do nosso programa, não deixe de deixar seus comentários. Ao longo do programa, pode deixar suas perguntas. E no final, teremos um sorteio muito especial do livro Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018 do escritor Mário Magalhães. É um livro muito interessante que traz em detalhes todos os acontecimentos de 2018 e da luta contra o obscurantismo que culminou numa eleição desse governo que estamos vivendo hoje de extrema-direita. Então, é um super presente para você, basta comentar, participar e, no final, vamos ter esse sorteio. E a nossa convidada de hoje, ela é diretora do Instituto Augusto Boal, que foi o seu companheiro de vida, e, além disso, é atriz, roteirista, diretora, psicanalista. Seja muito bem-vinda, Cecília Boal. Obrigada pelo convite. É isso. Eu nem sabia que eu era tão boa. Está no meu currículo, né? Está precisando uma atualização para tirar algumas coisas. Tem que riscar algumas coisas que já não sou mais do currículo. Então, mas é parte da trajetória. Carrega na bagagem, né? Na bagagem. Com certeza. Vamos começar, Cecília, então, pedindo para você fazer uma breve apresentação e compartilhando com a gente quem é Cecília Boal. Ih, que complicado. Então, deixa eu pensar. Em primeiro lugar, Cecília Boal é uma mulher argentina. Ou seja, tanto faz, uma mulher latino-americana e que mora há muitos anos no Brasil e que foi casada há muitos e muitos anos com um brasileiro, Augusto Boal, que vocês conhecem bem. Na verdade, fui casada com ele 43 anos e a gente provavelmente continuaria casado se não fosse o fato de que ele teve a péssima ideia de morrer em 2009. Então, a gente se conheceu na Argentina há muitos anos atrás, onde eu estava trabalhando num teatro que convidou ele para fazer uma peça e ele me convidou para participar dessa peça e a partir desse momento eu fui morar em São Paulo com ele e fiz parte do elenco do Teatro de Arena. Isso, enfim, posso continuar contando aos poucos. Maravilha. Cecília, o Instituto Boal, no qual você coordena, ele tem um acervo maravilhoso, né? A gente até andou pesquisando ele, o site do Instituto, para dar uma olhada nas fotos, né, que a gente vai estar mostrando ao longo do programa. E ele é muito rico, impressiona, né, como que vocês conseguiram, não só em termos de fotos, mas divulgação, os cartazes das peças, né, as divulgações nos jornais. Então, realmente é uma riqueza muito grande. O que a gente queria saber é como é que é esse processo, né, de cuidado com o acervo, da seleção, né, como é que tem sido essa coisa de recuperar justamente as fotos e colocar esse acervo público no site do Instituto. Olha, você não vai acreditar, mas eu não tinha a menor ideia de que tinha tudo isso na minha casa. E muito menos que meu marido tinha conseguido, apesar de todas as viagens que a gente fez pelo mundo, que morou em vários lugares, ele tinha conseguido preservar tanta coisa, muita coisa se perdeu, porque a gente mudou de país em diversas ocasiões, né? A gente morou em vários lugares. E na verdade, para mim, provavelmente, como para qualquer mulher que, enfim, de um marido que juntar coisas para mim, era um monte de papel que ele devia era jogar fora.
Em primeiro lugar, eu devo agradecer a meu filho mais velho, Fabian, quem está fazendo o programa agora comigo, da Feira de Opinião, porque foi o primeiro que chamou atenção para a quantidade de coisas que tinha em casa, quando o Boal ainda era vivo. Ele ficou muito preocupado, como ele é uma pessoa que faz cinema, ficou muito preocupado com as fitas, né, que o Boal tinha, VHS ainda, que estavam se estragando, e de fato algumas se estragaram. Então ele convenceu o pai a entregar, enfim, a documentação dele primeiro para a Unirio. E assim foi feito, mas a Unirio não conseguiu dinheiro, enfim, para tratar tudo isso, porque tudo isso é muito caro, né? Dá muito trabalho e é muito caro. E o próprio acervo, então, teve todo um percurso, saiu da Unirio, foi para fundar a Fundação Darcy Ribeiro, depois foi para letras da UFJ e finalmente foi parar na minha casa de novo, onde graças a uma amiga maravilhosa, Célia Leite Costa, uma historiadora que foi diretora técnica do MIS, ela estava se aposentando do MIS, eu pedi ajuda a Célia, primeiro para conseguir fundos que a gente nunca conseguiu, nunca conseguimos dinheiro para tratar desse acervo, e ela organizou o acervo todo. Mas então, como é que foi feito esse tratamento? Primeiro, se teve a experiência da Célia, que trabalhou na Fundação Getúlio Vargas e depois no MIS, né, no Museu da Imagem e o Som. Então, ela é uma pessoa que sabe organizar acervos. A gente teve algumas ajudas de alguns estagiários e, por exemplo, quando a gente fez um encontro latino-americano na UFJ, a UFJ conseguiu recursos para tratar todas essas fitas que estavam em vídeo e que estavam se estragando, então isso foi muito importante, porque tudo isso conseguiu ser salvo. Quando fizemos exposição no CCBB, a Funarte fotografou muitas dessas fotos que vocês estão mostrando e que estão no banco de dados. E também quando fizemos a exposição no Instituto Moreira Salles. Então, cada vez que era feita, também foi muito importante também uma exposição que fizemos graças ao SESC Nacional, que rodou pelo Brasil inteiro, uma exposição sobre o Arena. Então, cada vez que a gente organizava uma exposição, um evento assim, tinha uma instituição que era parceira e nos ajudava a preservar uma parte do acervo, mas uma boa parte quem bancou mesmo fui eu. Então, por exemplo, o banco de dados, que é uma coisa bem cara, né? Mas, enfim, esse acervo já teve convites do Itaú Cultural, por exemplo, da Universidade de Nova York, dos Estados Unidos, mas eu sempre quis dar para esse acervo, como posso dizer, um destino nacional. Não queria que ele saísse do Brasil, achava que o Boal não ia gostar disso. E, finalmente, esse acervo vai ser preservado no Museu Lazar Segal, que tem um belíssimo acervo de artes de espetáculo e uma equipe excelente, com gente muito boa, com a qual eu me entendi muito bem, e que, com todo cuidado, vão começar a colocar os documentos nos arquivos deles depois da pandemia, porque foram todas as caixas para lá, que estavam uma quantidade enorme de caixas dentro da minha casa, finalmente foram para lá, uma parte ficou ainda aqui, e quando chegaram lá, não deu tempo de começar a tratar, porque começou essa pandemia, então está tudo preservado lá. Eles são realmente muito sérios e eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Maravilha, Cecília. A gente deu uma acessada lá, a gente até daqui a pouco a gente vai exibir as fotos aqui. É muito rico o acervo, né? Tem bastante história mesmo. Quem puder depois ir lá acessar. Eu queria te perguntar, Cecília, qual o contexto da produção teatral brasileira a partir de 1964? Você quer dizer a história do Teatro de Arena?
Não, da história do Teatro de Arena, você está falando? Não estou te ouvindo. O teu microfone saiu do ar, eu acho. Perdão, eu não sei. Estava no mudo, não tinha visto. Então, da história do Teatro de Arena, você quer que eu fale? O que está dentro do acervo? Isso, o contexto do teatro, a partir de 1964, como é que foi esse contexto do teatro, a história do teatro? Então, eu cheguei ao Teatro de Arena em 66, na verdade, né? No Teatro de Arena, ele já tinha vários anos de existência, vários. E uma coisa importantíssima que aconteceu nesse teatro, eu considero importantíssima, de fundamental importância, foi o Seminário de Dramaturgia, que foi ideia do Boal. Porque Boal era um jovem estudante de Química, fez Engenharia Química na UFRJ, e ele convenceu o pai, que era um senhor português, padeiro, que morava na Penha Circular com toda a família, que ele devia continuar os estudos na Universidade Columbia, na Columbia University em Nova York, porque lá ele tinha tomado conhecimento de que existia um professor chamado John Gassner, e ele queria estudar dramaturgia com ele. E foi estudar com o John Gassner. O Boal já tinha escrito várias peças, e escrevia as peças para o TEM, para o Teatro Experimental do Negro, para Abdias Nascimento, do qual tinha se tornado muito amigo. E Abdias mandou uma carta, que está no acervo, mas na verdade o original está no acervo do Abdias, mas é possível encontrar essa carta lá. É uma carta muito engraçada, porque ela é muito formal, né? Como era costume naquela época, imagina. Nos anos 50, as pessoas tinham uma formalidade que a gente não tem mais. Então, é uma carta muito formal, apresentando o Boal para o Teatro Experimental do Negro de lá. E Boal foi trabalhar, então, com eles, escreveu várias peças para eles e ficou estudando com esse senhor na Columbia University. O primeiro ano foi bancado pelo senhor padeiro, pelo pai dele, e o segundo ano, Boal foi ser garçom nos hotéis para poder continuar estudando lá. E quando ele voltou, o Sábato Magaldi, que é um crítico muito importante de São Paulo, e o próprio Nelson Rodrigues recomendaram ele para o pessoal do Teatro de Arena, porque Boal é do Rio de Janeiro, e o Teatro de Arena é de São Paulo. Então chegou este carioca, que do ponto de vista dos paulistas lá, que era uma turma muito jovem, era um americano também, né? Parecia que tinha chegado um cowboy, e ele fez essa proposta que eles abraçaram de criar um teatro, um seminário de dramaturgia. E foi aí que eles começaram a produzir peças mais brasileiras, não é? Com um conteúdo mais brasileiro, com uma temática que poderia interessar a um público brasileiro e com uma linguagem brasileira. Isso é importantíssimo, né? Da forma como você fala, como disse o Caetano, minha pátria, minha língua. E se falava muito, tanto aqui como no meu país também, como nos outros países latino-americanos, se falava na língua do colonizador. Era um espanhol dos espanhóis e um português dos portugueses. Então, a gente continuava falando a língua dos colonizadores. E passamos a falar a língua, esperemos que não seja a língua dos colonizados, mas passamos a falar a nossa língua. Isso foi um fenômeno que ocorreu em toda a América Latina. Aconteceram esses teatros de gente jovem, simultaneamente, não sei por quê, porque eles não tinham internet naquela época, então como é que eles sabiam, né, como se comunicavam, como sabiam da existência um dos outros, né, talvez nesses festivais, esses encontros que ocorriam, vez por outra, nos países latino-americanos, onde eles se encontravam. Em todos esses teatros começaram a surgir jovens dramaturgos que escreviam na língua do lugar. E quando eu digo a língua do lugar, é muito vasto, porque, por exemplo, em Buenos Aires se fala um espanhol que não se fala no interior da Argentina. E eu imagino aqui também, se fala em Pernambuco, fala diferente de Rio Grande do Sul, não é? Então, quando você começa a falar a língua que se fala no lugar, e as pessoas do lugar podem se identificar mais
com essas problemáticas e com esses personagens, não é? E se interessar mais pela sua própria história, e isso vai criando uma identidade, que é muito importante. Acho que a função fundamental da arte é a criação de uma identidade, porque isso também nos protege de novas invasões, pelo menos teria que ser assim, não é? Porque a invasão cultural, vocês veem, né? O teatro é tão pequeno, né? Tem tão pouco alcance, poucas pessoas vão ao teatro, não é tão importante, digamos assim, não? No panorama de um país. E, no entanto, por que é tão atacado sempre? Porque sempre que tem um governo que é um governo, como posso dizer, enfim, que considera o país um negócio e não uma nação, uma das primeiras coisas que faz é atacar a cultura nacional e atacar o teatro. E, então, vocês veem a importância, né, que os inimigos atribuem ao teatro, talvez atribuem mais importância do que nós mesmos, né, e atribuem à cultura, porque é a primeira coisa que é atacada. Então, por isso que era tão importante esse movimento de teatro de arena, que era uma afirmação de uma identidade nacional. Eu não sei se eles tinham isso assim tão claro, ou se era mais intuitivo, mas acho que sim, que era bem claro, que era bem uma postura bem ideológica, que era uma postura política. Pelo menos no caso do Boal era muito claro isso, né? Sim, sim. E em 1968, agora vamos entrar mais propriamente na feira, né? Foi realizada a primeira Feira Paulista de Opinião. Na produção tinha uma pergunta central, né? O que você pensa do Brasil hoje? Eu queria que você contasse para a gente um pouco do contexto, de como foi esse processo de produção na época e por que você acredita que essa pergunta incomodou tanto as autoridades. Então, o Brasil sofreu censura no teatro. Eu não me lembro no meu país ter tido tanta censura. Mas aqui tinha censura desde o século XVIII. E era uma censura muito cruel, que a gente conta até um pouco, eu procuro contar um pouco no primeiro programa, porque não só você tinha que levar o texto, enviar o texto para os censores, como depois eles iam ver o espetáculo. Então, eles cortavam os textos, censuravam, e depois eles iam verificar se de fato o grupo tinha respeitado os cortes da censura. E era muito cruel, porque era gente que tinha pouquíssimo dinheiro. Eles, em geral, contavam com os recursos da bilheteria. Então, você imagina, você fazer toda uma produção e que depois digam que você não pode fazer, que foi o caso da feira. A feira foi totalmente proibida. Então, por que surge a feira? A feira surge também como uma revolta, uma resposta a essa censura. A ideia foi do Lauro César Muniz, que é um dos dramaturgos da feira, e que também ele assistia ao seminário, era um dos participantes do seminário. E ele disse que o Boal abraçou imediatamente a ideia, falou que o Arena ia fazer, então a Arena ia fazer a feira. E convidaram 6 dramaturgos, convidaram 6 compositores, entre os quais Gil e Caetano, que agora estão muito famosos, não eram tão famosos ainda na época como são agora, e muitos artistas plásticos também. E artistas que eram bem conhecidos. O cartaz, por exemplo, é do Jô Soares, o cartaz da feira. Então, fizeram essa feira, mandaram os textos para a censura, e a censura censurou 80% da feira. Seria interessante montar o 20% que restou. É um sonho que eu tenho é montar o 20%, porque deve ter ficado sem pé nem cabeça. Então, imagina, tudo era censurado. E os comentários, nós temos o dossiê da censura e aos poucos a gente está colocando nos programas, né? Tem um ator que vai lendo os documentos. Olha, é patético, realmente. Os comentários são ridículos, enfim. Mas então aconteceu um fato extraordinário, porque o Arena tinha alugado o teatro da Ruth Escobar, porque a feira era um evento muito grande, tinha muita gente envolvida e não cabia no Teatro de Arena, que é mínimo, né? E aí, então, a classe teatral resolveu apoiar totalmente a feira. Tem uma foto célebre que está no acervo e que está também no primeiro programa da gente, onde está a classe teatral inteira
no cenário do Ruth Escobar, apoiando a feira e dizendo que a feira ia ser feita de qualquer maneira. E é muito bonita, porque está Caetano Gil na primeira fila, de terno e gravata, que eu acho uma das últimas vezes que ele deve ter usado terno e gravata na vida deles. A única pessoa que não está é o Boal, porque tinha tomado um porre extraordinário. E a gente foi encontrar o Boal dormindo, desmaiado, sei lá, dentro de um camarim, porque ele estava tão nervoso por causa dessa proibição e de tudo que estava acontecendo, coitado, que deve ter começado a beber não sei que horas, e não sei que horas acabou, alguém teve que chamar um médico, enfim, para que a gente pudesse voltar para nossa casa, porque senão eu nem sei, nem me lembro se ele ficou dormindo lá, e eu voltei sozinha para minha casa, enfim. A questão é que isso criou todo um acontecimento, porque as pessoas começaram, como o teatro tinha sido interditado, tinha polícia na porta para que a gente não fizesse a feira, isso durou durante uma semana, os colegas nos emprestaram o teatro. Antes de começar a peça deles, a gente ia lá e fazia um pedaço da feira, só para poder afirmar que a feira não estava, que a gente não aceitava a proibição. Foi declarado um ato de desobediência civil. E no nosso primeiro programa, a Fernanda Montenegro ela mandou no meu celular um depoimento dizendo que como eles tinham sido atacados por terem prestado durante 5, 10 minutos o teatro deles para a gente poder cantar a música do Gil na feira. E por isso, no primeiro programa, a gente colocou a música do Gil também. E eu não me lembrava disso, que atiraram no apartamento onde ela estava morando com o Fernando e ela foi ameaçada de morte. Então, os teatros foram atacados, tanto o Roda Viva, que estava na parte de cima, tinha um teatro, na Ruth Escobar tinha 2 teatros, né, um embaixo e um em cima, e depois desse ataque a gente começou a ficar com muito medo de ser atacado também, e enfim, eu morria de medo, porque além do mais tinha um filho de 5 anos, então, imagina, acho que a gente teve uma coragem extraordinária que eu não teria absoluto hoje, se chama coragem ou chama inconsciência, porque se imagina um ator no palco, é um alvo, né? O que a Fernanda conta, que eles faziam o espetáculo deles com a luz acesa, que eles tinham seguranças, mas nós não. Nós fizemos a feira assim. A única coisa que a gente não fazia era cumprimentar no final. Eu acho que tinha um pano no Teatro Ruth Escobar que fechava e a gente saía correndo para o camarim, as mulheres. Os homens ficavam lá, atrás do pano. Era outra época, não era? O feminismo não tinha avançado tanto como agora. Não estava tão avançado. Então, as mulheres nos trancávamos no camarim e não sei como fazíamos para sair, realmente não me lembro. Enfim, foi uma época bem complicada, né? Essa da feira. Para a gente, mas ao mesmo tempo foi... Inclusive... Oi? Não, pode continuar, pode completar. Não, mas foi muito feliz. Eu acho que a gente tinha muito prazer em fazer o espetáculo, que a gente defendia esse espetáculo com unhas e dentes todos os dias. Eu não sei se todo mundo participava da mesma ideologia, mas era como se fosse. Dava essa impressão. Inclusive, Cecília, a gente está com as imagens aqui, né? A gente coletou algumas imagens lá do site do Instituto Augusto Boal para apresentarmos aqui para as pessoas. E enquanto a gente vai mostrando essas imagens, eu queria te fazer uma pergunta, queria que você respondesse. Você até falou, né, que para fazer a feira, ela contou com a mobilização de diversos artistas. Né? Você falou do Caetano, do Gil, Edu Lobo também participou, né, como compositor, vários artistas se envolveram. Você falou do Jô Soares também, que fez o cartaz, né, o cartaz que a gente está vendo aí na imagem. Como é que foi mobilizar tudo isso, né? Mobilizar todos esses artistas em meio a um período de repressão? Como é que era para vocês se comunicarem, para vocês fazerem essa trama artística justamente nesse período de tanta opressão no país?
Mas olha, a coisa piorou depois, né? A feira foi em junho e o AI-5 foi mais para o final do ano, né? Foi em dezembro. Então, a gente sabia que estava tendo todas essas prisões, que tinha pessoas que estavam sendo torturadas, mas mesmo assim o BOL convidava as pessoas e as pessoas respondiam, assim como agora estou convidando as pessoas e as pessoas todas estão participando dessa nova feira que a gente está fazendo agora. Hoje mesmo eu recebi um vídeo que me deixou super feliz de uma pessoa que eu admiro muitíssimo e que nos mandou um depoimento, porque a gente está fazendo a mesma pergunta, não é? Que pensa você do Brasil de hoje? Nós retomamos a pergunta da feira que já tem 52 anos, né, que a gente fez a feira e eu pretendia fazer uma nova feira há 2 anos atrás e a gente não conseguiu recursos. Então agora durante a pandemia, como os autores já tinham escrito as peças e que tem esse canal no YouTube do Instituto Augusto Boal, eu falei então por que não fazemos a feira assim, né, pelo Zoom, e a gente está fazendo. Cecília, você pode, já que você entrou no assunto, você pode contar para a gente como é que está sendo essa experiência de refazer essa pergunta hoje e de recriar a feira em 2020, contar como é que está sendo esse processo e como é que as pessoas podem assistir e acompanhar? Olha, eu posso te dizer que está sendo maravilhoso, porque todo mundo está aceitando participar sem ganhar nada, né? E tem gente que está trabalhando o dia inteiro para que a feira possa ser feita, um dos quais é o meu filho, porque ele está montando os programas, né? E dá muito trabalho. O Zoom é uma plataforma, todas essas plataformas, elas são muito ingratas, porque parece que elas sugam assim, a energia dos atores, né? Não é a mesma coisa que estar num teatro. E Paulinho Tó também, que está montando toda a parte do som, eu sei que eles trabalham o dia inteiro, né? E ninguém está ganhando nada. Então, eu aproveito assim mais uma vez para agradecer, mas tem toda uma equipe, assim, todas as pessoas que eu convidei, com raríssimas exceções, todas toparam participar da feira, todas. Então, tem coisas muito lindas, assim, que já estão gravadas. Eu achei o primeiro programa, gostei muito do segundo também, eu espero continuar assim. E é muito fácil, porque é só entrar no YouTube, no canal do Instituto Augusto Boal, que a qualquer momento você pode ver. Já tem o primeiro programa e o segundo, e toda terça-feira a gente pretende colocar um programa. São programas muito curtinhos, então, como eu digo para todo mundo, se você está escovando os dentes, pode ver a feira, tomando café, bota a feira para ver. E a gente vê que estão aumentando muito as visualizações, e as pessoas estão deixando comentários, e assim, agradecendo muito assim, todas essas colocações que estão sendo feitas, porque realmente assim, para mim é uma emoção enorme assim, quando eu vi o primeiro programa montado, porque você não tem ideia. Assim, eu juntei assim um pouco os materiais para o primeiro, a carta da Cacilda, de repente me cai esse presente assim do céu, que foi o depoimento de Fernanda Montenegro. Eu nem imaginava. Ela deixou um recado assim no meu celular perguntando por uma foto que eu pedi há 10 anos atrás. Eu até pensei, poxa, a Fernanda deve estar no confinamento sem nada por fazer, então lembrou agora de uma foto que eu pedi há tanto tempo. E então eu perguntei, mas Fernanda, você lembra como foi a feira? E ela deixou um depoimento enorme. E ela está um depoimento maravilhoso. A Tânia Farias, que é uma atriz que eu adoro, que é do grupo Oi Nós Aqui Través, o Grupo do Sul, que eu tive mais contato com eles porque eles montaram uma peça do Boal, né, a adaptação que fez o Boal da Tempestade do Shakespeare, né, e a Tânia faz um bêbado maravilhoso que eu quero que ela faça para a feira. E a Tânia está lendo a carta da Cacilda Becker, está maravilhosa, Cacilda maravilhosa, a Tânia maravilhosa e a Fernanda Montenegro maravilhosa. E depois, para concluir, o Gil maravilhoso, cantado maravilhosamente por Saloma Salomão. Então eu fiquei maravilhada. Já falei que são todos maravilhosos, eu fiquei maravilhada. Realmente, quando entra a música, me dá vontade de chorar de tanta emoção. A música do Gil.
É muito emocionante. Eu pedi assim. E qual era a música, Cecília? Qual era a música que ele cantou? Miserere Nobis, que a gente cantava na feira. Ele fez para a feira. E eu pedi autorização para todos eles e me deram todos, Caetano, Gil, Chico, na mesma hora, sabe? Assim. Então, é muito lindo, assim, essa solidariedade, assim, que sempre tem aos artistas, né? Com raríssimas exceções. Agora, antes da próxima pergunta, eu queria que você divulgasse mais uma vez, né, o programa onde está sendo exibido sobre a feira, né, para que as pessoas saibam e já coloca aí nos seus favoritos na aba do seu computador, você que está assistindo Quintas Existentes, assina aí para ir lá, né? Todos nós queremos assistir. Fala de novo o endereço, por favor, Cecília. Então, olha, é só entrar no YouTube e colocar, sabe, no buscador, naquela lentezinha, Instituto Augusto Boal. Aí vão entrar uma série de videozinhos que já estão lá há um tempo, e os últimos são os da feira. Já tem o primeiro programa e o segundo, e na próxima terça-feira vai entrar o terceiro, que está cheio de boas surpresas também, com gente muito linda participando. Maravilha. Cecília, você comentou agora há pouco sobre o ato institucional número 5, né, que depois dele foi mais difícil. Eu queria que você falasse para a gente como que você percebe a grande diferença na produção teatral antes do AI-5, que já tinha o elemento de censura, e depois do ato institucional número 5. Olha, o que aconteceu é que sempre teve censura, né? Mas o Arena, mesmo assim, ele conseguia se apresentar e com muito sucesso sempre, e com muito público, enfim. Mas depois desse momento, né, começou a ficar tudo mais complicado até o momento em que o Boal foi preso, nos anos 70, né? Foi preso. Ele foi sequestrado, na verdade, o que gera muita preocupação, como vocês podem imaginar. Eu não lembro exatamente quantos meses o Boal ficou sequestrado no DOPS de São Paulo, até que, graças a um episódio afortunado com o irmão dele, Fleury, que era o delegado, né, na época, admitiu que o Boal estava preso no DOPS. E a partir desse momento, a família conseguiu visitá-lo. Eu fui embora para a Argentina, porque quem tomava conta assim, um pouco era um cunhado dele, que era advogado, né? E ele achou por bem que eu saísse do Brasil com meu filho, porque a polícia já tinha entrado na nossa casa, já tinha pego uma série de coisas, enfim. E então eu fui para a Argentina, e fiquei lá esperando que o Boal fosse liberado, o que aconteceu vários meses depois, porque ele foi julgado. Ele foi julgado por um tribunal e consideraram que ele podia ser liberado, e ele foi encontrar com o grupo dele em Nancy, que o grupo dele do Arena tinha sido convidado para o Festival de Nancy, um festival muito importante que tem na França, que tinha naquela época. E dali ele foi para Buenos Aires encontrar comigo, e lá ficamos uns 5 anos, onde também começou uma ditadura tremenda, né? Foi o pior período, talvez, das ditaduras argentinas, porque teve vários golpes na Argentina naquele período, e afortunadamente, no mesmo momento em que as coisas ficaram bem piores na Argentina, o Boal conseguiu ganhar um processo contra o governo brasileiro que negava a ele a renovação do passaporte, com o qual Boal tinha ficado prisioneiro na Argentina, ele não podia sair. E ele, ao mesmo tempo que conseguiu a liberação do passaporte dele, ele recebeu um convite de Portugal, da onde vinha toda a família dele, e que acabava de passar pela Revolução dos Cravos, onde teve essa mudança extraordinária em Portugal, que passou a ser outro país, não é? Então, teve essa coincidência afortunada, e o Boal conseguiu, então, sair da Argentina, que eu já estava muito preocupada, porque tinham começado a matar os estrangeiros, né? Então, todos os estrangeiros que estavam lá corriam perigo, né? E ele, então, conseguiu sair, e depois fui eu com os nossos filhos. Naquela época, a gente já tinha 2, tínhamos um bebê,
que eu levei comigo, e a gente morou 2 anos em Portugal e depois moramos na França durante muitos anos. E foi ali que eu estudei psicologia e psicanálise, na França. Cecília, agora eu queria te fazer uma pergunta, saindo um pouquinho disso, sobre o espetáculo Herêndira, que foi baseado na obra do Gabriel Garcia Marques, né? Inclusive você atuou e traduziu, né? Eu queria saber o que despertou em você a vontade de recriar isso e a mensagem da história da Cândida Herêndira para a gente. Então, olha, e quando a gente morava na França, eu tive a ideia de reunir alguns latino-americanos que estavam lá. E um dia eu escutei, assim por acaso, falar, era mulher de um escritor equatoriano, que existia uma adaptação teatral da Cândida Herêndira de Garcia Marques, que é um conto que eu sempre adorei. Sempre gostei muitíssimo de Garcia Marques, é um dos escritores que eu prefiro, e esse conto particularmente. Então eu procurei essa adaptação e li, e o Boal readaptou, fez outra adaptação, pedimos autorização de Garcia Marques, conhecemos Garcia Marques, que costumava passar alguns tempos em Paris, e conseguimos uma produção no Teatro Nacional. Então, teve um primeiro espetáculo da Herêndira, ali eu atuei como atriz, aí eu trabalhei como atriz, que foi feita em Paris, um pouco antes da nossa vinda da nossa volta para o Brasil. Deve ter sido em 76, enfim, tá no banco. Talvez um pouco antes. E aí, então, quando agora eu comecei a fazer algumas coisas, a propor alguns espetáculos que foram, em geral, feitos em São Paulo, como 2 peças de um amigo nosso, Maurício Cartum, um dramaturgo argentino muito bom, A La de Criados e Terrenal. E aí eu me lembrei dessa adaptação maravilhosa de Garcia Marques e propus, demoramos bastante em conseguir uma produção, porque é uma produção mais complicada, e o Marco Antônio Rodrigues dirigiu a Herêndira aqui em São Paulo, e o Chico César fez uma música belíssima. E era outra Herêndira, completamente diferente da Herêndira do Boal. É uma Herêndira muito mais brasileira, né, obviamente, né, com música brasileira e com atores brasileiros, e ficou muito bom. E Herêndira é muito importante para mim. Primeiro porque você conhece a história. É uma jovem que tem uma dívida impagável. Então, Herêndira é uma metáfora da América Latina, né? Nós sempre temos uma dívida impagável. E ela não sabe a conta, quem faz a conta do que ela está devendo nunca é ela. Então, isso faz lembrar muito, né, a situação latino-americana. A gente nunca sabe quem fez a dívida, a gente não sabe por que essa dívida, e a gente nunca sabe de quanto é a dívida, a gente nunca consegue pagar. Então, para mim, a mais importante, digamos, mensagem da peça é essa, né? E como ela dá um jeito de não pagar mais a dívida, ela se encheu dessa dívida e ela dá um jeito. Mas, enfim, eu posso contar a história, mas as pessoas também podem ler. E a outra situação que apresenta a Herêndira, que é engraçado como agora é muito mais claro e muito mais importante, porque se fala muito mais sobre isso agora, né? É do abuso contra as mulheres, da exploração que é feita, né? Que é uma visão muito mais atual. Já se fala muito mais agora sobre o maltrato, sobre a exploração das mulheres, sobre o abuso sexual, que é a situação da Herêndira, né, por excelência, quer dizer, essa avó que prostitui ela, né. Então, isso a gente fez vários debates sobre isso lá no SESI, e o SESI é interessante, porque embora seja o SESI, eu entortei um pouco o nariz, né, porque graças a Deus não tinha o Pato na porta da Paulista, porque realmente Garcia Marques, Boal e o Pato ia ser um pouco difícil de engolir.
mas o Pato não estava, não sei onde estava o Pato, mas o SESI, como é de graça, tem um público muito interessante, olha. Eu ia toda semana ver a peça, ia do Rio para ver a peça, e muitas vezes participava dos debates. E eu já vi a peça assim, com senhoras que juntavam latinhas na rua, que estavam sentadas na mesma fileira que eu. Quer dizer, é muito engraçado, quer dizer, são as coisas malucas do nosso sistema, né? Umas brechas assim que você tem, que você nem entende como é que isso acontece, porque já o SESC são outras propostas, o SESC de fato é muito mais abrangente, muito mais popular, porque tem tudo, tem natação, tem basquete, tem dentista, tem comida mais barata, enfim. Então é muito interessante assim, a proposta do SESC, mas o SESI tem esse teatro lá, que é um teatro luxuoso na Paulista, onde uma senhora que junta latinhas na rua senta lá e vê o espetáculo. E posso te dizer, esse dia eu estava lá, a senhora gostou muito. E Ai, que maravilha. não, realmente, e ela falou, né, se aproximou do palco e quis falar com os atores, que ela tinha gostado muito do espetáculo. É muito interessante. E tinha gente que tinha visto 8 vezes Herêndira, porque era só chegar lá e pegar uma entrada. Então, teve nos debates gente que falou que tinha visto 8 vezes, já sabia de cor e salteado a peça, né? De tanto que tinha gostado da peça e do espetáculo. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu realmente queria que Herêndira continuasse muito mais, queria levar a Herêndira para o mundo afora, queria mostrar a Herêndira no Brasil todo, mas é um espetáculo caro, né? É difícil de levar, tem muita gente, né? É um espetáculo com muitos atores, mas é belíssimo, Herêndira. Quem sabe recriam, né, agora novamente. Quem sabe recriam novamente agora. Olha, tomara. Tem uns registros da Herêndira, a gente poderia fazer um pequeno filme, pelo menos, para mostrar. Porque tem coisas muito interessantes na Herêndira, coisas de encenação do diretor, tem atores muito bons, a música é excelente. Eu gostei muito do espetáculo. Gostava da França e gostei muito desse daqui. Digamos assim, que eu tenho um orgulho da Herêndira. Antes da gente dar prosseguimento ao nosso programa, né, entrevista com você, Cecília, a gente vem reforçar mais uma vez aqui para quem está assistindo a gente, para deixar desde já as suas perguntas, os seus comentários, mas principalmente as suas perguntas, para que no bloco final do nosso programa a gente possa remetê-las à Cecília. A Cecília vai responder as perguntas de vocês, né? E aí, quem quiser, quem puder, coloca também de onde está falando, de que lugar está falando. É sempre muito bom a gente saber, né? Quem está aqui junto com a gente, participando do programa. Então, coloca aí de onde você está falando também. E a sua pergunta para a gente estar falando, passando para a Cecília, para o bloco de perguntas que vai valer o sorteio do livro Sobre Lutas e Lágrimas, do jornalista Mário Magalhães, né? E a gente conseguiu aqui, Cecília, a galera a Amanda e o Eric foram atrás de um trechinho da feira, dos vídeos da feira que a gente quer exibir aqui rapidinho para quem está acompanhando a gente. Então a gente vai colocar um trechinho aqui agora para quem está assistindo o nosso Quintas Resistentes. Vamos dar só uma conferida bem rapidinho, vamos lá? Ótimo, maravilha, adorei. Mas tem que entrar a música também. Consegue colocar a música, Érica? A música do Gil, né? Acho que a gente só tá com a imagem, filha. A gente vai ficar devendo a música hoje. Ah, que pena. Vamos dever a música dessa vez, né? Mas tá aí, para quem quiser conhecer. Oi? Canta aí. Não vou estragar. Dar um gostinho. É só para dar um gostinho para o pessoal ir lá no site do Instituto Boal, na verdade no YouTube, né? No canal do YouTube do Instituto Boal, para conferir, né, já alguns vídeos da feira de opinião que já estão no ar. Mas continuando, Cecília, o nosso programa, as perguntas,
tem uma história que a gente ficou sabendo, né? Que você sobreviveu a um atentado em cima do palco, né? Que um infiltrado da ditadura militar chegou a jogar uma granada em cima do palco, né? E eu queria que você explicasse essa história para a gente, como é que foi isso, quem era esse infiltrado, né? Eu queria que você externalizasse essa história para a gente aqui, como é que isso aconteceu. Olha, a gente fez a feira de 68 também aqui no Rio, no João Caetano, que é um teatro muito grande, você sabe. E eu estava em cena com outro ator, fazendo a peça do Braulio Pedroso, e de repente gritaram um rato, e acenderam as luzes, porque jogaram assim pelo corredor, e a pessoa bateu na perna de uma pessoa, alguma coisa correndo, provavelmente a mulherada achou que era um rato, começaram a gritar. Para mim, realmente, um rato me assusta muito mais que uma granada. Aí, acenderam as luzes, pegaram a granada, enfim, a gente continuou o espetáculo até o final, e depois a gente denunciou na polícia, tiraram fotos, era uma granada da aeronáutica, estava até com o número e tudo. E olha, eu vou dizer, tem uma coisa que eu admiro nos brasileiros, é o humor, viu? Realmente acho-se extraordinário. E o Boal era um típico brasileiro carioca, tinha muito humor, estava tudo sempre bem para ele, além do humor, ele tinha uma ingenuidade, tinha uma fé na vida, na humanidade, que era extraordinária. Eu sou uma chata argentina, portenha, que tudo é um tango, então para mim tudo é dramático, então eu aprendi bastante aqui no Rio de Janeiro, acho que me melhorou bastante minha convivência com os cariocas aqui e com o Boal. Então, o que ele botou no livro dele? Que a granada não estourou porque era de fabricação brasileira. Você pode ficar chateada, porque ele faz uma gozação com o seu próprio país, né? Mas eu achei muito engraçado isso, que ele levou assim. Aí ele fez a denúncia, mas levou na esportiva também, diz, se não fosse brasileira, de repente teria estourado. Mas como era de fabricação brasileira, então não estourou. E ficou por isso mesmo, assim, né? Mas realmente, assim, como falei, né? A gente estava sempre se expondo na feira, né? Eu também, como disse, assim, não sei se a gente tinha tanta consciência de que estava se expondo. Pensa assim, no dia seguinte a gente fez o espetáculo de novo. Era uma geração que era diferente, né? Eu não sei também, eu leio, assim, essas histórias e a coragem de vocês era... Não que hoje em dia o jovem não tem, mas, assim, era realmente algo que a gente sente hoje em dia. Acho muito legal quando a gente lê, assim. Mas você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que hoje a gente precisa ter muita mais coragem, sabia? Sim, hoje em dia eu a gente faz. Hoje as granadas provavelmente estourariam, viu? Não entendi? Hoje, provavelmente, as granadas estourariam. Então, eu acho que as pessoas que hoje, muitas, estão se arriscando, elas têm muita mais coragem hoje, realmente. Com certeza. É o que eu estou falando, são momentos diferentes, né, da história, né? Mas hoje as pessoas são muito corajosas hoje, muito, muito. Com certeza. As que estão se expondo. Uma pergunta, Cecília. Oi? Pode falar, pode concluir, desculpa. Não, as pessoas estão falando, estão escrevendo, estão se expondo, e eu admiro a coragem que elas têm. Eu admiro muito a coragem que elas têm. Eu realmente não sou assim tão corajosa, não. Cecília, fazer uma última pergunta antes da gente ir para a pergunta do público. Você, né, psicanalista, né? E a gente queria entender, a sua formação em psicanálise é uma consequência do teatro ou algo que veio à parte? Como é que funcionam as duas coisas para você? Olha, eu me interessei pela psicanálise muito, muito nova na Argentina. Primeiro porque estava muito na moda,
E depois eu tinha uma tia que teve uma influência muito grande na minha vida, de modo geral, uma irmã do meu pai, e ela muito jovem, com 14 anos, ela já me levava a assistir conferências e seminários de psicanálise, então sempre me interessei. Mas, enfim, quando eu tive que optar por uma carreira, eu entrei na Escola Nacional de Arte Dramática, apesar do meu pai, que queria que eu fosse advogada como ele, né, que ele era advogado. Eu fui estudar teatro e pronto, e me dediquei ao teatro durante muitos anos. Deixa eu ver quantos, assim, uns 20 anos. Mas quando a gente chegou na França, eu pensei, não, eu não vou aprender outra língua para fazer teatro. Já fiz em espanhol, fiz em português, já está de bom tamanho. Eu não vou aprender francês para fazer teatro e entrei na Sorbonne para estudar psicologia, uma coisa da qual eu me orgulho, que nunca paguei para estudar. No meu país existem escolas públicas onde é possível estudar, e eu estudei a minha vida toda em escolas públicas, e a Sorbonne é uma universidade pública. Então, fiz um curso de psicologia que muito me agradou, porque na época era um curso que tinha um nome, psicologia, eu sou psicóloga no meu diploma, mas eram só psicanalistas que davam aula, para o meu grande prazer, porque eu não teria suportado estudar psicologia, realmente. Estudar psicologia é muito chato, para passar teste e tudo. Então, mas o diretor era um grande psicanalista, na época, Jean Laplanche, e eram só psicanalistas praticamente que davam aula. Só tinha umas matérias de psicologia porque era necessário por causa do currículo universitário. Então, aí eu comecei também a frequentar seminários, fiz a minha análise na França com um exilado uruguaio, que mudou minha vida, mudou minha cabeça, uma pessoa que eu devo muito, tenho grande admiração por ele, um homem que também tinha ficado preso no Uruguai, hoje está de volta, e ele é uma liderança também na psicanálise latino-americana, ele tem vários livros escritos sobre essa questão também, né, das pessoas torturadas e que foram presas na época da ditadura de lá também, né. E aí, então, quando a gente voltou para o Brasil, eu pensei que ia ser possível fazer as duas coisas, mas durante muito tempo não foi possível, porque realmente você ter um consultório é uma coisa que te prende muito, né? E só depois do falecimento do Boal é que eu comecei a fazer algumas coisas de teatro, mas não assim como atriz nem nada, mas a fazer propostas de peças que eu achava que podiam ser interessantes, e algumas foram de fato encenadas. E foi isso. Maravilha, Cecília. Vamos então agora para a pergunta do público. Chegou a hora das perguntas do pessoal aí. Vamos ver o que a galera preparou para a Cecília responder para a gente aí. Vamos lá. Olha, a primeira pergunta é da Rita Feitosa. Cecília, vou ler para você e aí você eu responde. leio, estou lendo aqui. A pergunta... Olha aí, maravilha. A pergunta, qual a sua opinião sobre o Brasil atual? Era respondida a partir da estratégia do Teatro Fórum? Naquela época não, porque o Teatro Fórum não existia em 68. O Teatro do Oprimido surge muito mais tarde. Essa pergunta foi feita a dramaturgos que responderam escrevendo peças. E agora também, em 2020, 2018, foram perguntados a dramaturgos que escreveram peças curtas para responder. Não tem nada a ver com o Teatro Fórum, não. A Rita que fez a pergunta, ela é de Natal. Ela botou aqui que ela está assistindo lá do Rio Grande do Norte e aí mandou a pergunta dela. Temos mais uma pergunta. Será que todo mundo ficou inibido, ficou com medo de perguntar?
Sempre o momento das perguntas é um momento fatal, né? A gente teve poucas perguntas, né? Até então, só a Rita perguntou mesmo, até pra gente aqui. Ó, surgiu outra aqui, hein? Claudinha, ela gostaria de saber mais sobre a história de Cândida Erendira e sua avó desalmada, né? Ela colocou essa questão pra gente aí. Mas então, é um conto de Garcia Marques que foi adaptado para o teatro. Teria que ler o conto para conhecer a história. Eu te aconselho a ler, porque é muito bom. Garcia Marques escreve muito bem, viu, Cláudia? Vale a pena. Não só esse, como outros livros e outros contos dele. São muito bons. 100 Anos de Solidão é um livro maravilhoso. Acho que então a gente não tem, né, mais perguntas. Vamos partir para o sorteio. Amanda tá aí? O teu microfone tá poderia ler pelo menos alguns. Eu acho que a gente poderia ler pelo menos alguns comentários, então, né? Alguns comentários que as pessoas deixaram ali, que não quer dizer que as pessoas não interagiram. Elas interagiram, mas não enviaram perguntas. Então a gente pode ler alguns comentários que na hora das perguntas. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Hélia Mascarenhas, o que você acha do teatro hoje, Cecília? Qual a sua visão sobre o teatro contemporâneo? O teatro brasileiro, você quer saber? Especificamente do Brasil ou de modo geral? Aí fica provavelmente do Brasil, acredito. Possivelmente do Brasil. Acho que é do Brasil mesmo. A gente falou tanto do teatro brasileiro. Como sempre teve muitas coisas muito boas, grupos que continuam fazendo uma pesquisa muito interessante, e outras coisas que são assim, mais comerciais, que são mais espelhadas nas produções que se fazem nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Mas que tem muita coisa interessante, muito bem feita. E o que muito me agrada também é ver como fora dos eixos, assim, Rio, São Paulo, tem tantos grupos tão bons. A gente convidou para a nossa feira Oi-nos Aqui Través, que é um grupo extraordinário, tem o Galpão, em BH, que faz uma pequena participação no próximo programa, tem o grupo Carmim, da Terra da Rita, de Natal, que é muito bom. Tem grupos de Pernambuco também. E tem também do Ceará, um ator maravilhoso que enviou uma participação hoje, como eu falei, que é o Silveiro Pereira, que faz espetáculos muito interessantes. Não, é bem interessante a produção teatral. O famoso Lunga do Bacurau, né? Ficou agora redentor no filme do Kleber Mendonça, né? O famoso ator de BR Trans que eu vi 5 vezes. O Silveiro já me cumprimentava quando eu entrava no teatro. Porque eu me apaixonei pelo Silveiro, me apaixonei pela peça e fiquei felicíssima quando ele hoje mandou um vídeo com a participação, com a resposta dele à pergunta que pensa você do Brasil de hoje. A gente agora tem uma pergunta em espanhol. Quintas Resistentes é internacional, hein? Olha aí, a primeira pergunta internacional. Eu não vou me arriscar, porque eu não sei se eu vou ler certo. Mas olha, é melhor deixar a Cecília ler, não. Eu acho que ela pode ler, né? O Fernando Guilhermo Lanos Guzmán, ele pergunta, primeiro, felicidades, segundo, o teatro dos anos 80, ser possível, agora em 2020, siglo XXI, fazer lo mesmo. Ele está perguntando se o teatro dos anos 80 é possível fazer agora em 2020, né? No século XXI, se é possível fazer o mesmo, né? Mas olha, pior, é possível fazer o teatro dos anos 60,
Por exemplo, teve um surto de montagem da peça do meu marido, Revolução na América do Sul. Infelizmente, ela ficou muito atual, muito. E teve uma montagem de um grupo de Nova Iguaçu, que a gente vai reproduzir um pedacinho na feira, extraordinária. Eles fizeram uma adaptação e fizeram uma Revolução na América do Sul que eu adorei. Adorei, simplesmente. Então, sim, é possível. É possível. E foram Ah, eu posso feitas. fazer uma pergunta? Claro. Se ele te interromper. Eu mandei uma pergunta parecida no post, mas aproveito para fazer aqui já para você. Você vê elementos parecidos do teatro que se fazia lá nos anos 60, 70 e o teatro que se faz hoje? O que você vê de parecido, de similar, que resistiu aí ao longo das décadas no Teatro Nacional? Olha, o teatro brasileiro tem uma característica que eu gosto muito e que, por sorte, permanece, que é o deboche. Eu acho que é um estilo muito particular que vocês têm, que é muito bom. Esse espetáculo de Revolução foi inteiramente feito no deboche. Tem grupos que eu convidei, como Lona Preta, que trabalha no deboche. O Marco Antônio Rodrigues, que fez a Heréndira, não digo que seja no deboche, mas é no exagero, sabe, assim. E esse estilo brasileiro conserva os mesmos elementos, porque é uma marca que vocês têm, que tinha Macunaíma, do Antunes, que tem os espetáculos de Celso, né, o Rei da Vela, que tem os espetáculos de Suassuna, e que eu espero que vocês continuem tendo, porque é uma característica que tem o teatro de vocês, e que não podem e não devem perder. Então, assim, é uma marca que tem o teatro brasileiro, legal. Que ela se preserva, por sorte. E que é engraçado, porque ela tem uma origem bem popular, se você pensa. Ela é um pouco circo, né? É circense. É um teatro, sim, que tem uma raiz bem popular, né? Agora temos mais uma pergunta. O pessoal começou a fazer pergunta depois. Obrigada, Cecília. O Nicolas Alexandria. Cecília, fale, por favor, do acervo do Boal. Onde está agora? Então, o acervo físico está no Lazar Segal, mas lá em São Paulo, no Museu Lazar Segal. Mas por essa infelicidade da pandemia, ele está inacessível. O museu está fechado. Então, o que você tem acesso agora é o que está online. Não sei se é possível, se você detectando algum documento, aí, se é possível se comunicar com o Lazar Segal e perguntar se eles podem enviar uma cópia, por exemplo, se alguma coisa em particular te interessa. Nós aqui não ficamos mais praticamente com nada. Todas as fotos, esses documentos estão todos lá no Lazar Segal, mas estão dentro das caixas. Esperamos a pandemia para que eles fiquem acessíveis, o fim da pandemia, né? Então, agora vamos para o tão esperado sortudo que vai ganhar o sorteio. Fala aí, Amanda. Amanda, seu microfone. Hoje está todo mundo esquecendo o microfone, né? Não, gente, é porque eu moro no cachorro. Se eu deixar meu microfone ligado o tempo todo, vocês só vão ouvir cachorro. Eu estou anotando aqui o nome de um outro livro que chegou de surpresa aqui, que a gente também vai sortear. Então são dois? Hoje são 2 livros. Além do que já ia sortear, a Claudinha acabou de me passar aqui que a gente vai sortear o A Incrível e Triste da Cândida Herêndida e Sua Avó Desalmada. Ah, maravilha! Deixa eu compartilhar a tela do sorteio. Aqui. Vocês estão vendo a tela do sorteio?
Aqui, eu tô vendo. Então, o primeiro sorteio... Jéssica, Gabi, qual o nome do primeiro livro que a gente vai sortear? Vocês estão me ouvindo? O primeiro livro, Oh, o primeiro livro é sobre lutas e lágrimas, uma biografia de 2018 do jornalista Mário Magalhães. Esse é o primeiro livro a ser sorteado. Isso aí. Então, vamos lá, vamos visualizar os comentários. Aqui é ao vivo, então as gafes também são ao vivo. Tivemos 41 comentários até agora. E quem ganhou? Daniela Carmo, com comentários: ensaios para censura aconteceram até o final dos anos 80. Uma memória dela aí, que ela compartilhou com a gente. Daniela, eu vou estar entrando em contato. Parabéns, com você. Daniela. Já. Parabéns. E o segundo livro vai para... marmelada, vou repetir. Família do Euro. O segundo livro saiu para Claudinha. Claudinha, posso sortear o seu livro? Mais marmelada que a Família do Euro. Gente, eu vou sortear de novo, então. Faz outro sorteio. Audiência cativa. Aí, saiu pro Flávio Santana, que adorou a live. Viu, Cecília? As pessoas vão mandando mais comentários, elogios. Parabéns, Flávio. Ele mandou live incrível. Parabéns, Flávio. Concordo. Flávio Santana, parabéns. Ganhou o livro. Ganhou. Gente, é isso. Temos os nossos dois sorteados. Flávio e Daniela, né? Isso. Vou entrar em contato com ele já. Obrigada, Pode repetir o nome deles todos de novo? Um é o Flávio Santana e a outra é Gabriela... Daniela Carmo. Obrigada, Jéssica. Mas já tá salvo aqui no vídeo daqui a pouco. Fiquem atentos aos seus inbox. Fiquem atentos. É isso, pessoal. Cecília, muito obrigada e obrigada por ter respondido minha pergunta também. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigada, Amanda. Beijão. Obrigada a todos. Valeu, Amandinha. Boa noite. Obrigada, Cecília. Tchau. Bom, eu queria agradecer a todos que participaram de mais uma edição do nosso Quintas Resistentes. Semana que vem a gente volta no horário normal, né? Hoje foi em caráter excepcional. Eu agradeço mais uma vez a você, Cecília, por ter aceitado o nosso convite, por ter abrilhantado aqui a nossa lista de convidados. Você tem alguma última consideração a fazer? Você gostaria de dar uma palavra final para a gente aqui? Não, eu quero muito que vocês vejam a feira. Com certeza. A feira, porque eu estou muito entusiasmada Vamos agora. assistir. Vamos assistir e divulgar. Tá vendo assim que a pandemia também traz coisas boas? A gente não ia fazer a feira porque não tinha dinheiro e de repente fizemos a feira sem dinheiro através do Zoom na pandemia. É isso que eu ia falar, acabou com uma adaptação, mas que deu super certo, né? A pandemia também, né? A gente tem que ser resiliente como os latino-americanos. Tem pandemia, mas também tem feira, tem encontros incríveis, como esse de hoje também, nessas lives. Então, eu agradeço muito a vocês por tudo isso, tá bom? Obrigada, Cecília. Obrigada. Nós vamos assistir e divulgar a feira. E obrigada a todos que acompanharam. Obrigada a todos que acompanharam o nosso Quintas Resistentes de hoje. Semana que vem voltamos às 18 horas ao vivo e vamos conversar com Luiz Arnaldo Campos para falar sobre cinema e resistência. Então aguardo vocês na próxima quinta. Até lá. E para quem quiser assistir, é só acessar lá nucleopiratininga.org.br/Quinta Resistente. Tá? O de hoje, quer dizer, vai estar, né? E o das edições anteriores. Vai lá. Obrigada, gente. Um beijo, boa noite. Até a próxima quinta. Obrigada. Tchau, Cecília. Tchau.